As demandas do nosso bairro, a sua percepção como prefeito para a comunidade, quais são as demandas que você acha que é importante a gente começar a refletir mais? Porque às vezes quem está vivendo dentro da situação da rua não consegue enxergar a realidade dele, né? E você que está acompanhando, tentando buscar solução, talvez consiga trazer algumas diretrizes para a nossa comunidade que possa nos fazer romper essa bolha. Então, na sua perspectiva, como alguém que está administrando soluções para a comunidade, quais são os principais problemas hoje dessa região e como é que a gente pode encontrar soluções para a gente romper esses problemas? Pronto, maravilha. Eu vou falar primeiro do que a gente é mais demandado, né? Então, assim, voltando aqui um pouco na nossa região, né? Como eu falei, a gente são lá, tem 19 bairros, para o cidadão tentar mais ou menos se identificar, a gente começa ali da Lapinha, né? Vem no sentido Liberdade, Caixa d'Água, Iapi, Perovais, Santa Mônica, passamos aqui pela São Martin, vamos subindo, Fazenda Grande do Retiro, São Caetano, Capelinha, Boa Vista, Bom Joá, a gente vai até realmente ali, nossos últimos bairros são Alto do Cabrito, que já faz fronteira ali com o Lobato, o subúrbio, e Marechal Rondon, que faz fronteira ali com Pirajá, né, que já entra na regional de Valéria. Então, assim, você vê que é uma área que, eu digo assim, ela reflete muito Salvador. É um Uhum. relevo bastante acidentado, então a gente tem os morros, as pessoas que moram em cima do morro, as pessoas que moram embaixo do morro. A gente tem canais, vales, né? Então pessoas que moram na beira do canal, às vezes literalmente quase dentro do canal. Então, aqui eu digo que a gente tem um pouco de todos os tipos de situações Verdade. que a prefeitura enfrenta, né? Graças a Deus, e aí eu falo como já o quarto prefeito da região, né? Me antecederam Raimundo Castro, João Amaral e Ilza Rocha, e pelo grande trabalho que eles fizeram aqui. Nosso maior problema antigamente era deslizamento de terra. Hoje, graças a Deus, esse já não é o nosso principal problema. Maravilha. Eu estou aqui há 2 anos e, mesmo como eu falei, a gente não teve nenhuma ocorrência grave, por exemplo, que normalmente você tinha e impactava em vidas. A gente está falando de vidas humanas. Para mim é o bem Verdade. mais importante que existe em qualquer pessoa, né? Então, esse é um problema que a gente conseguiu avançar bastante. Hoje a gente tem muitas questões ainda relacionadas à rede de drenagem e rede de esgoto. A gente tem locais que, eu dou um exemplo da própria São Martin. Ela Uhum. está ali num patamar mais baixo, né? Tem ali toda a região da Fazenda Grande do Retiro, do Alto Peru, e ela ainda é cortada por um grande canal. Então, quando uma chuva muito intensa em um curto espaço de tempo, ela acaba tendo problema de alagamento, por exemplo. Então, a gente tem ainda alguns locais que sofrem com alagamento, né? E aí a gente tem que buscar soluções para poder melhorar essa rede de drenagem que existe, né? Alguns locais ainda não tem rede de drenagem, então a gente também vai mapeando, estudando, tentando levar a implantação dessa rede, né, fazer orçamentos. Então, a gente tem, como eu falei, uma variedade de solicitações. Maravilha. Nós estamos num bairro plural, né? Eu falo sempre que liberdade ele é um plural em tudo. Nós temos aqui desde a parte religiosa, né? Muitas igrejas evangélicas, católicas, centros espíritas, religiões de matriz africana. A gente tem aqui vários tipos de religiões. Além disso, nós temos aqui capoeira, karatê, dança, teatro. Infelizmente, a gente só é visto lá fora pela parte negativa, né? Um diferencial nosso é que nós queremos mostrar essa parte positiva da nossa comunidade, né? Porque aqui não tem só violência, nós temos aqui muita cultura, um pouco forte. E acerca dessa cultura, às vezes quem está na ponta tem dificuldade de acesso, porque nós normalmente os grandes investimentos já vai para quem já está lá no tronco. E aí eu queria saber se tem como a gente, através da cultura do trabalho, acessibilizar para o cantor, para o forrozeiro, para as comunidades evangélicas ou outras comunidades religiosas, algum tipo de trabalho que possa incentivar a cultura e o crescimento do nosso bairro. Maravilha. A gente tem hoje a nossa vice-prefeita Ana Paula Matos como secretária de Cultura e Turismo, né? Então, ela assumiu essa pasta no início desse ano e eu tenho certeza que ela está planejando ações regionalizadas, até porque ela foi secretária das prefeituras Sim. estaduais, então ela tem esse viés de descentralização e desconcentração. E para a cultura também, eu tenho certeza que a gente vai conseguir ter ações mais específicas voltadas para essas pessoas. O que é que a prefeitura tem hoje, né? Ela tem editais de fomento que são lançados pela Fundação Gregório de Matos, né?
Tem espaços como Boca de Brasa, que o cidadão consegue acessar, né? Quem Sim, trabalha com a cultura também pode ir lá. Inclusive, temos aqui, isso já, o prefeito já anunciou, então eu posso falar, né? Ali a gente vai ter um espaço Boca de Brasa em breve já inaugurado na UAF, né? perfeito. Então, nosso amigo Josias, aqui aproveitando para mandar um abraço, grande parceiro nosso. A gente vai ter esse espaço Boca de Brasa atuando lá, funcionando, então já vai ser mais um espaço, mais um elemento. Com certeza. A gente tem a Saltu que promove eventos também na cidade, também tem editais de fomento a pequenos e grupos menores, né? Não só os grandes grupos, né? Eu tenho certeza que, como eu falei, esse é o primeiro ano da segunda gestão do prefeito. A gente fala que a gente está no ano de planejamento, a gente está organizando nosso planejamento estratégico. Todas as secretarias estão se debruçando, tentando entender quais são as principais demandas, né, e o que é que tem que ser priorizado nesses próximos 4 anos. Então, tenho certeza que também nessa parte de cultura, a gente vai conseguir ter ações mais voltadas a esse pequeno produtor, esse pequeno artista, né? Mas se você já tem um projeto, já executou alguma ação, pode ir lá na Prefeitura Bairro, traz um dossiê, não precisa ser nada muito complexo, né? Traz um folder, um resumo do que é que você faz, o que é que você precisa, que a gente pode tentar verificar junto com esses órgãos que promovem a cultura, a política da cultura aqui no município, tipo de apoio que a gente pode oferecer. Pronto. E assim, já que você falou em projetos, quais são os principais projetos e metas para a Prefeitura Bairro na sua gestão nos próximos anos? Pronto. A Prefeitura Bairro, a gente está finalizando o nosso planejamento estratégico, né? A gente focou muito no nosso planejamento estratégico na questão de, a palavra que eu vou utilizar é o seguinte, é tentar ter mais eficiência, né? Porque a gente recebe muitas solicitações, muitas demandas, então a gente está querendo ter uma eficiência, uma eficácia maior nesse retorno ao cidadão. Então a gente está tentando estabelecer prazos para os principais serviços que são buscados, né? Então, por exemplo, quando o cidadão solicitar uma operação tapográfica, a gente precisa ter um prazo de atuação para poder dar essa resposta ao cidadão. Então, a gente está focando nisso, discutindo entre a gente primeiro, né, entre os próprios diretores, com os colegas subprefeitos da Prefeitura Barra, com o nosso secretário, o senhor Santos, e a nossa subsecretária Cláudia Cavalcante, quais são os serviços que mais não são demandados, né, o cidadão mais pede apoio da Prefeitura Barra. Estamos tentando estabelecer esses prazos para a execução para poder que o cidadão tenha uma resposta mais eficaz, mais efetiva, né, para o que ele demanda na Prefeitura Barra. A gente também sempre tem eventualmente, reuniões com o próprio prefeito que ele pede, né? O prefeito caminha muito, né, vem muito aqui. Recentemente ele esteve aqui no Perovais fazendo a inauguração da escola Zacarias Boa Morte, né? Então, uma grande escola, vocês estiveram lá, puderam ver que equipamento que era, né, o antes e o depois. Então, ele também tem essa visão que ele acaba recebendo das lideranças comunitárias, políticas, né? Mas também sempre nos pede esse apoio. Wagner, qual a principal, por exemplo, me diga aí quais são as prioridades de obras para recapeamento asfáltico, ou de obras para contenção de encostas, né? Para aplicação de alma. Então, a gente tem esse, digamos assim, agora, hoje, já depois de 2 anos, a gente tem uma visão já das principais demandas por bairro, né? Que chegam mais para a gente, que as pessoas mais pedem. Também existe, recentemente, nesse ano, por ser início da gestão, a gente teve o, a consulta popular sobre o plano plurianual, PPA. Então, a gente divulgou bastante, né, dentro das nossas leis e também nossos colegas, nossos parceiros colaboradores líderes comunitários, para que os cidadãos se manifestassem. Né? Ele teve a oportunidade, né, de cada um dizer o que é mais importante para o seu bairro. Então, isso ainda está sendo fechado esse diagnóstico. Então, a gente vai ter também esse diagnóstico do PPA para poder basear essa nossa ação no planejamento estratégico. E também, em breve, deve ser lançado um programa que a gente faz, que é o Ouvindo o Nosso Bairro, porque aí cada bairro vai poder também definir uma obra que vai ser prioritária e a gestão vai executar, né, após essa consulta popular, a obra mais voltada vai ser executada. Então, a gente tem basicamente essas ferramentas de consulta, né, para que o cidadão se manifeste. Como eu falei, também estamos lá à disposição para ouvi-los, quiser ir lá conversar comigo ou conversar com a nossa equipe, pode ir lá levar um ofício, levar uma solicitação, uma baixa-assinada. A gente está disposto a ouvir, solicitar uma vistoria, a gente pode agendar, também não tem problema nenhum. Estamos à disposição, é nosso papel. Pronto, você não pode perder essa oportunidade. É o subprefeito que está falando, Wagner Andrade. Você pode estar
desse momento sendo assessorado diretamente pela sua prefeitura bairro aqui da região de Liberdade, São Caetano, tá, gente? Wagner, falando um pouco de outros temas gerais, até porque às vezes a população não entende bem como funciona algumas atividades da prefeitura, né? E sempre tem aquela questão de diferenciar o que a prefeitura faz e o que o Estado faz. Quem é responsável por o quê? Segurança. Vamos começar com segurança. Qual é a responsabilidade da prefeitura em relação à segurança da cidade, dos bairros? Se tem alguma ação direta da prefeitura bairro em relação à segurança, como é que isso funciona? E qual é a diferença da responsabilidade da prefeitura, no caso município e estado? Excelente, né? Realmente, a gente carece um pouco na nossa formação, né, enquanto cidadão, desse entendimento, né? A gente tem, todos nós que nascemos no Brasil, né, a gente está vinculado a um grande contrato social, Sim, que se chama Constituição Federal, né? Nossa Carta Magna, como a gente chama. E a Constituição Federal, ela é como se fosse, assim, o próprio nome já diz, a Carta Magna é onde principais direitos e obrigações, né, e inclusive a distribuição de atribuições e poderes está relacionada. Então, a gente tem a divisão hoje do Estado brasileiro em União, né, que é o governo federal, sim. em estados, Distrito Federal, que são governos estaduais ou distrital, e os municípios, que são organizados através das prefeituras, né? Dentro dessas competências, dessa divisão de atribuições que a Constituição faz, ela estabelece que a segurança pública é responsabilidade primordial do Estado, entendeu? Mas existe também, todos os órgãos devem cooperar e colaborar, todos os demais. Então, a gente tem, por exemplo, as polícias rodoviárias federal, rodoviária federal e federal no âmbito da União. A gente tem o Ministério da Justiça, da União, que faz essa parte também mais macro, né? Tem os estados, através das suas polícias militares e polícia judiciária civil, que faz essa parte maior do planejamento da sua Secretaria de Segurança Pública. No município, a gente tem a Guarda Civil Municipal, que tem uma função primordial, maior, de proteção ao patrimônio público. Mas que aqui já em nossa cidade, e aí eu mando um grande abraço ao meu ex-colega subprefeito, hoje diretor da Guarda Municipal, o Coronel Esturaro, que tem muitos anos de serviço prestado na segurança pública, não só para Salvador, mas como para toda a Bahia. Aí eles também, a Guarda Municipal também tem, já está atuando em um outro papel, nesse papel de, eu vou chamar assim de policiamento, entre aspas, mas também de prevenção e segurança. Nesse momento, a gente tem um plano municipal de segurança sendo discutido, elaborado. Em breve, eu até cheguei a participar de algumas audiências de alguns conselheiros comunitários, aqui eu mando um abraço aqui a todos os conselheiros comunitários da Prefeitura Bairro Verdade São Caetano, também participaram, puderam opinar, né, dar sugestões. Então, a gente tem também esse Plano Municipal de Segurança Pública que a Prefeitura está elaborando, e aí vai trazer essas diretrizes principais. O que é que o município vai fazer dentro da sua esfera de atribuição? Então, em breve, a gente vai ter também essa definição aí. Saúde. Como é que a população tem acesso à saúde através da prefeitura bairro? Aliás, uma das grandes queixas do Estado é as filas de espera que a população comum tem. Então, como é que essa população, nossa região aqui, pode ter acesso mais facilitado à saúde? Você viu, aqui pelo que eu falei, dos 5 principais serviços que a gente presta, 4 são relacionados à saúde. Realmente é a nossa maior demanda hoje, enquanto poder público, é a busca pelo serviço de saúde. Vou tentar falar primeiro um pouco de como funciona, né? O serviço, o SUS. Eu não sou especialista, não passei pela Secretaria de Saúde, mas como eu tive na Sempre, é mais ou menos parecido com a assistência social. Então, a gente tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, né? Que é um sistema que universaliza, e a nossa Constituição garante isso, né? O acesso universal à saúde de forma gratuita para todos os cidadãos. É, a gente, de- a gente tem uma atuação mais ou menos assim, em unidades básicas e unidade de saúde da família, que é a porta de acesso do cidadão, né? Onde o cidadão vai e tem um primeiro contato, normalmente com um médico generalista, né? Que faz avaliações e eventuais diagnósticos, e eventuais encaminhamentos para atendimentos de especialistas ou de alta complexidade. Então, na Prefeitura Bairro, o cidadão pode fazer a marcação de consulta e exames, tanto exames, consultas mais simples, como também exames de alta complexidade. Para isso, basta levar a gente chama de APAC, que é a autorização para procedimento de alta complexidade,
e deve ser assinada e preenchida por um médico, porque determinadas especialidades precisa que um profissional médico de Sim. saúde faça essa solicitação. Sim, vai, chegando lá, quer dizer que eles vão conseguir essa vaga de imediato? Não, não quer dizer isso. A gente vai, dependendo da situação, receber essa demanda do cidadão, consultar o sistema, ter a disponibilidade da vaga, da especialidade que ele quer, já é feita a marcação, ele já sai lá na hora com a marcação adequada. Não sendo possível, aí tem essas situações. Tem lista única, tem exame de alta complexidade que a gente dá entrada e depois os próprios órgãos da regulação entram em contato com o cidadão para poder fazer essa marcação direta. Mas a gente tem o cartão SUS também, que o cidadão, se precisar, pode ir lá para fazer a emissão do cartão SUS. Como eu falei, a dispensação de medicamentos simples. Medicamentos simples não são mais complexos, a gente consegue também fazer essa entrega lá na prefeitura lá. Mas basicamente assim, o cidadão tem que ir criar um hábito, uma rotina de fazer um atendimento preventivo, mesmo que não esteja sentindo nada, junto às unidades básicas e as unidades de saúde da família. Caso eu tenha sentido alguma coisa já de uma gravidade um pouco maior, pode ir com a UPA, né, ou no pronto atendimento. E também tem os multicentros, que prestam serviço com baixa especialidade. Tá? Educação. Vamos lá. Como é que a Prefeitura Bairro pode estar ajudando a comunidade, se trabalha, até que idade o município é responsável pela educação dos nossos filhos, se fornece creches, se a comunidade de Perovais, API, Liberdade e adjacências têm acesso à creche. Como é que funciona esse processo? Pronto. A gente tem na educação, como eu falei, né, as gerências regionais de educação, Uhum. que são órgãos que fazem a gestão das unidades escolares aqui na região. A gente tem a Gerência Regional de Educação de São Caetano, que pega esses bairros da Fazenda Retiro em diante, até lá o Alto do Marechal Rondon. E aí eu mando um abraço para a nossa gerente regional competente, Nilda Rocha, que foi também subprefeita. Então, aí, a São Caetano tem hoje uma gerente regional que já foi subprefeita, então é esse Nilda aqui da região. Sim, sim. E aqui na área da Liberdade, a gente tem também nosso competente amigo João Paulo, que é o gerente regional da Liberdade, que acaba pegando aqui as áreas da Paraguai, Santa Mônica e API. Também faz um grande trabalho, que eu mando um abraço. Então, a gente tem, por lei também, a lei de diretrizes da educação, de base de diretrizes da educação, divide essas atribuições, né, entre os entes federados. A prefeitura inclui a educação infantil e o ensino fundamental, né, como forma basilares. Então, a criança que está na creche até o ensino fundamental 2, ela tem acesso a vagas na prefeitura. Vaga em todos os bairros estão com a demanda atendida, zerada. A Prefeitura Bairro não tem esse diagnóstico mais preciso, como, por exemplo, a gerência regional. Aí já fica aqui até a sugestão para que, se você quiser aprofundar mais nesse tema, chamar nossos colegas gerentes regionais para poder tratar melhor. Mas eu tenho certeza que eles têm sim demandas. Eu dou um exemplo aqui da região da Santa Mônica. Vou mandar um abraço aqui para meu amigo Baixinho Cobrador, que todo dia cobra da gente a implantação de uma creche na região da Santa Mônica. Então, quais são as principais dificuldades que a gente tem hoje para construir uma creche? Falta de espaço. A gente precisa organizar, identificar um terreno. Isso eu falo com quem passou por essa situação na região da de São Caetano. A gente precisa, por exemplo, para construir uma creche, a gente precisa ter um espaço público livre, que aqui não tem, ou tentar desapropriar um local, assim, que consiga fazer isso de uma forma amigável. Porque se a gente faz uma desapropriação administrativa e o cidadão, por exemplo, entra com um processo judicial, isso aí acaba viabilizando, a gente vai depender da justiça, que a gente sabe que está totalmente sobrecarregado e pode demorar anos. Então, tem essa dificuldade, principalmente, que eu digo aqui. Um dado importante que eu esqueci de mencionar. Aqui nos nossos 19 bairros, a gente não é a maior região em extensão territorial, não é a maior região em quantidade total de pessoas, mas é a maior densidade populacional, onde moram mais pessoas por metro quadrado. Aqui nesses 19 bairros da região da Liberdade de São Caetano. Então, você percebe, você sai aqui na rua, você não vê espaço livre. Basicamente, as pessoas ficam uma casa colada na outra, e aí você entra na universal, na primeira, na segunda, na terceira, e é a mesma situação. Então, a grande dificuldade que a gente tem hoje é de encontrar espaço. Mas, mesmo assim, eu posso citar aqui que foi feita a reforma da Escola Bem Filho do Povo, pelo prefeito, essa gestão, da Escola Municipal da Perovais. A gente entregou já esse ano também a Escola Municipal Professora Maria de Lourdes, na Capelinha, a Escola Municipal Conde do Lobo, ali na região de São Caetano. A gente tem mais duas escolas que foram demolidas, estão sendo construídas ali no Calafate, na Grande Retiro, a 15 de outubro, e a Escola Municipal do Calafate. Enfim,
creches que foram demolidas e reconstruídas ali como Semente da Manhã, na São Martinho, Fruto da Manhã, no Bom Joá, Yolanda Pires lá na Fazenda do Retiro. Então, assim, a gente tem muitas ações na área de educação. Agora, realmente pode ter alguma situação específica de alguma região que precise ainda de um equipamento. Nesses locais, que a prefeitura normalmente oferta também como uma forma de tentar reduzir e atender a demanda, é o programa Pé na Escola. Né? Uhum. Se contratam, fazem-se parcerias com escolas comunitárias e outras escolas privadas, e aí a prefeitura paga a mensalidade do aluno que tem Interessante. acesso a essa vaga, através do programa Pé da Escola. Como é que a escola para a comunidade tem acesso a esse projeto? As escolas que não têm ciência disso aí. Pronto, maravilha. Eu sugiro que eles procurem, por exemplo, se for daqui da região da Liberdade, procura a Gerência Regional da Liberdade, fica ali na UAF. Funciona Uhum. lá, procura nosso gerente João Paulo e a equipe dele que vai estar lá pronto para poder orientar quais são os requisitos, né? Existem requisitos legais para ser preenchidos para poder as escolas estarem conveniadas. E se for da região de São Caetano, ali na ladeira do Mocuí, procura a Agência Regional da Educação de São Caetano, nossa amiga Indu também vai dar essa mesma orientação. Falando no AF, um abraço para o nosso querido amigo Josias, que esteve aqui conosco já a primeira vez e nos recebeu com muito carinho. Lá nós fomos umas 2 vezes ao 3 na UAF e vamos continuar indo, Josias. E através do subprefeito, eu quero convidar aos líderes regionais para sentar aqui com a gente também, para a gente poder estar trabalhando mais essas temáticas com mais profundidade, porque o nosso grande objetivo é realmente levar o conhecimento, a informação saudável para a comunidade e trazer soluções reais e concretas para a transformação da nossa comunidade. Se você está nos assistindo, tem algum tipo de pergunta, quer lançar, olha, tem pergunta aqui para o prefeito, a gente vai já lançar aqui as perguntas aqui que você está preparando, mas se você está assistindo, tem qualquer pergunta para o prefeito, né, o subprefeito foi eu dizendo, Wagner, aproveite que a gente vai fazer aqui ao vivo e ele vai estar aqui disponível para te responder, tá certo? Mas antes disso, eu queria te pedir, Wagner, que você pudesse trazer alguma palavra de esperança, né, ou da sua perspectiva como alguém que entende a importância do avanço, do crescimento, do empreendedorismo, né, que você pudesse trazer uma mensagem interessante para a sua comunidade. Como é que você pode levar a comunidade a refletir sobre mudança de ambiente, né, e sucesso na vida? Afinal, nós temos como um dos objetivos da Liberdade News levar o sucesso. E aí a gente separa sucesso de fama. Fama é imediato. Sucesso é fruto de um trabalho bem realizado. Então, que mensagem você poderia, nesse primeiro momento, estar lançando para a nossa comunidade? Eu acho que o que a gente pode falar, como eu falei, eu parabenizo muito essa iniciativa de vocês exatamente por conta disso, né? A gente, infelizmente, hoje é permeado aqui na região por um noticiário que, via de regra, as grandes mídias, né, fazem só das pautas negativas, né? Mas a gente tem, na verdade, a maior parte dos cidadãos aqui de vem trabalhando, Sim, correndo verdade. atrás, né, do seu. A gente tem casos de empreendedores de sucesso, de comerciantes informais de sucesso, de trabalhadores de sucesso. Então, a gente tem um povo que é muito aguerrido, né? Não é à toa que o bairro da Liberdade, né, foi palco de luta mesmo, de resistência, né, de luta contra os portugueses. Então, a gente tem toda uma história aqui que permeia hoje a cultura, né, e a formação das pessoas que aqui vivem. Então, a minha sugestão é o seguinte, ó, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é buscar sua independência. Então, eu acho que você, quando busca um objetivo, né, você consegue conhecer o que você gosta de fazer, o que você tem facilidade de fazer, você tem que correr atrás disso. Não é fácil, né? Os caminhos curtos normalmente também não dão frutos mais rápido, mas que dificilmente vão frutificar por muito tempo. Então, é um caminho, é uma caminhada que você começa fazendo a sua caminhada lá atrás, estude, né, ou vá trabalhar, procure saber o que você gosta de fazer, eu acho que isso que é o mais importante, né? E a partir daí você tem como buscar se capacitar e no mercado de trabalho, numa economia que é cada vez mais codificada, né? A gente tem hoje a inteligência artificial que está vindo aí, as redes sociais que podem ser utilizadas como ferramenta, ou até como a gente tem hoje pessoas que vivem das redes sociais, né? Então a pessoa está atualizada. Eu acho que aquelas pessoas que têm aquele complexo de Gabriela, sempre foi assim, não vão mudar, vão acabar ficando para trás. Hoje a nossa sociedade dinâmica. As pessoas, eu tenho 42 anos, né? Como eu falei, a visão que eu tenho é diferente de uma pessoa que tem 20 anos. Ele Sim. nasceu numa outra realidade, tem uma outra
a informação está aqui hoje na mão, Verdade, em muito tempo legal. real, para todo Verdade. mundo. Então a gente tem que saber, tentar se aproveitar disso. Então é isso. Escolha o que você gosta de fazer, foque. É o que eu digo sempre, que é a minha frase de que está aqui no meu WhatsApp, no meu Instagram, nas minhas redes sociais. É assim, uma frase que eu vou abrir aspas, lembre-se que o seu foco determina a sua realidade. Pergunta agora da nossa comunidade de pessoas que estão nos assistindo. Como o Thiago manda perguntar, como é que a pessoa pode ter acesso a portfólio? O seu portfólio, que a comunidade tem acesso de todos os serviços da Prefeitura lá, e como acessar isso? Pronto. A gente tem um site que lá o cidadão tem acesso a todos os serviços que a Prefeitura Bairro presta, que é o Prefeitura www.prefeiturabairro.salvador.ba.gov.br www.prefeiturabairro.salvador.ba.gov.br. Lá também ele pode digitar o nome do bairro dele e saber qual prefeitura bairro ele está vinculado. Se ele tiver alguma dúvida, ele digita lá o nome do bairro e aparece o endereço da unidade, o telefone, e-mail para contato e os principais serviços que são realizados lá nessa unidade. E como eu falei, tem um canal de agendamento, se ele já quiser ser agendado. Lá também tem um link para o Salvador Digital, onde ele pode fazer já o agendamento dele por hora marcada para ser atendido, se ele preferir assim, dessa forma. Perfeito. Olha, como eu já pesquisei, você que de repente tem dificuldade em digitar, coloca lá no Google. Prefeitura Bairro, Salvador, Liberdade de São Caetano. O primeiro site que aparecer, pode clicar, que está o portfólio lá todinho para você ver os serviços da nossa comunidade. Não é isso? Confere? Exatamente. E lembrando que acho que nem cheguei a falar, você me perguntou, mas o endereço nosso é Avenida São Martinho, número 241. A gente fica ali próximo ao Largo do Tanque, então você pode ir lá também pessoalmente, já das 7 às 17, que vai ser bem. Bom, meu amigo Paulo Henrique está aqui nos assistindo também, pastor da comunidade ali de Santa Mônica. Ele manda perguntar o seguinte, Wagner: como igrejas ou outras instituições podem ter acesso a serviço de saúde, levar esse serviço para a comunidade? Tem como facilitar esse processo? Pronto. É, a nossa equipe da Prefeitura Bairro, ela é uma equipe que fica lá na nossa unidade, né? Mas a gente tem o Distrito Sanitário, que faz o gerenciamento das unidades de saúde da região. Hoje, o Distrito Sanitário da Liberdade está sendo tocado pelo meu amigo Rodrigo, que eu tenho um grande abraço, um grande e competente trabalhador da saúde. E eles podem tentar, de alguma forma, fazer uma ação itinerante, por exemplo, na igreja. Antes, até a gestão passada, existia um programa chamado Saúde nos Bairros, que era um atendimento itinerante nos caminhões, né, em ônibus que chegavam, ficavam por mais ou menos 15 dias em uma determinada região, e esse serviço era prestado de forma itinerante. Para levar para dentro da igreja, aí ele tem que tentar ver lá com o distrito se tem algum serviço específico que pode ser levado. Também existe aqui, na Ilha Jacuandista, da Prefeitura Bairro, lá com o meu secretário Luciano Santos, nossa subsecretária Cláudia, eles ficam ali na Rua Chile, conhecido como Prédio Rosa, que também fica o Codecom, ficava o Codecom. Eles têm um serviço chamado Prefeitura Bairro Vai Até Você. Aí esses principais serviços da Prefeitura Bairro vão de forma itinerante para uma determinada entidade, instituição, como, por exemplo, a igreja. Aí eles fazem um ofício, sugerem uma data assim, com no mínimo de 30 dias de antecedência, entendeu? Pode levar lá diretamente na secretaria ou manda para a gente no Prefeitura Bairro que a gente encaminha para poder verificar a viabilidade de estar agendando essa ação. O Prefeitura Bairro vai até você, como a gente fez, que vocês acompanharam lá na OAF, né? Sim, Muitos serviços ali também a própria OAF conseguiu, né, com parceiros da OAF, verdade. mas a gente fez também no Shopping Liberdade recentemente, tivemos uma grande adesão. Então tem essa ação Prefeitura Bairro que vai até você de forma itinerante, que é gerenciada pela SAC PB. Tem uma pergunta aqui bem interessante, que ela é bem pontual. Como é que a prefeitura poderia dar um suporte a um evento promovido para o mês de novembro? Há tempo para dar esse suporte? Como é que funcionaria? Olha, depende do tipo de suporte que ele fala, né? Assim, como eu falei de forma genérica, fica difícil responder, porque aí ele está falando que é de um auxílio da Salvador para organizar o trânsito, seria, entendeu? Muitas pessoas. Tipo, precisaria ter, saber exatamente o que seria, né? Esse apoio financeiro não tem esse suporte, entendeu? Tem alguns serviços que a prefeitura consegue fazer, mas aí a minha sugestão para ele é o seguinte: acesse o site da CLE, que é Central de Licenciamento de Eventos. Lá no site da CLE, clesalvador.ba.gov.br, a CLE está vinculada à saúde,
que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, tem lá os requisitos, né, o que precisa, o que pode ser feito, por exemplo, de eventos em logradouros públicos. Sim. O que é que ele precisa fazer para poder ter esse licenciamento? Mas numa média de prazo, eventos que vão ser construídos devem ser levados à proposta para a Prefeitura Bairro, mais ou menos quanto tempo de excelência? Como eu falei, essa parte de eventos é mais com a CLE mesmo, Aham, entendeu? Então, a minha sugestão é que não tente pelo menos com 30 dias de antecedência, ok. entendeu? Levar. Você acessa lá o site, você já tem os requisitos, o que é que pode ser feito, o que é que não pode, né? Existem algumas hipóteses de isenção de taxas, mas outros não, aí tem que ter pagamento de taxa, entendeu? É um regulamento bem específico desse decreto sobre licenciamento de eventos na cidade. Uma outra pergunta é do nosso querido Cláudio, ele também, muito parecida com a primeira, ele pergunta, a Prefeitura tem acessos específicos para a capacitação, captação de recursos de projetos, né, e como acessá-los? Acho que é praticamente a repetição da mesma, né? Então, É, Aí o que eu digo é o seguinte, cada, a- cada secretaria da prefeitura tem alguma ação eventualmente voltada nessa parte de captação de recursos, a gente fala mais de cultura, né, e eventos, mas existe também quem presta serviço social, tem algumas ações que são específicas assim, então precisa entender exatamente qual seria, digamos assim, o objeto, né, dessa atuação, para poder a gente tentar direcionar esse apoio, entendeu? Mas basicamente assim, parcerias com o poder público, e aí de forma geral, não só com a prefeitura, mas com qualquer ente, você tem uma série de requisitos legais que a legislação impõe, como regularidade fiscal, jurídica, a constituição jurídica da associação do doente, né? Aí tem prazo de funcionamento, enfim, tem uma série de exigências, e aí cada área de atuação tem as suas exigências específicas. Então, a minha sugestão é, se você tem alguma dúvida específica, pode ir lá procurar a gente, ou então já pode acessar, por exemplo, esse canal. Não, eu quero falar sobre cultura. Então, deixa eu ver aqui com a Fundação Gregório de Matos, com a Secult, o que é que eles têm. Como eu falei, anualmente são lançados vários editais de fomento, entendeu? uhum, E várias situações maravilha, que as pessoas podem se habilitar a concorrer e participar. perfeito. Já chegando pertinho do fim, né? Tem duas perguntas que eu queria te fazer que eu achei muito interessante. A primeira pergunta tem a ver com nossos animais. A gente passa na cidade, aqui na região, tem muitos bichinhos soltos, né, gatos, cachorros, e tem a ver com a pergunta, né, de uma das nossas pessoas que estão nos assistindo aqui. Há alguma ação que vise proteger esses animais? Como a gente pode auxiliar esses animais de rua que está cada vez mais crescente na comunidade? Perfeito. A gente tem hoje na prefeitura, não existia, né, até pouco tempo atrás, uma diretoria de proteção animal. Essa diretoria está vinculada à SESIS, que é a Secretaria de Sustentabilidade. Lá, meu grande amigo, o secretário Ivan Euler, que eu mando um forte abraço para ele, para toda a equipe, o João Reis, que é o diretor lá também. Então, eles podem acessar essa diretoria de proteção animal. É só como você falou, coloca no contato específico do site da diretoria, mas eles têm Instagram, tá? E também se colocar no Google diretoria de proteção animal, eles conseguem lá essas formas de contato. A gente tem hoje também um hospital público veterinário, né, municipal, que atende de forma gratuita, funciona ali na região de São Rafael, né, na regional de Pau da Lima. Então, também alguns serviços de atendimento são feitos lá. Animais silvestres, a Guarda Municipal tem uma equipe específica que faz a captura desses animais e depois, com todo cuidado. Então, se for um animal silvestre, pode procurar a Guarda Municipal. Eu não tenho contato aqui agora, mas também se colocar lá a GEPA, você consegue fazer esse contato com a Guarda Municipal. E os animais que estão abandonados, e tem o serviço de castramóvel que eles levam até as comunidades, os bairros. A diretoria de proteção animal faz essa ação também, itinerante de castração de animais, mas mais especificamente, mais detalhes, mais ações que eles podem conseguir junto à diretoria de proteção animal. Bom, olha, eu sou apaixonado por animal, amo os bichinhos, sabe? Gosto de cachorro, gato, papagaio. Se imaginar de animal eu gosto, mas eu tenho aprendido que a vida não existe mais precioso do que o ser humano, né? O ser humano é o mais precioso da vida, ainda que eu ame os animais. Eu, particularmente, a minha opinião, acho que é uma inversão de valor se preocupar mais com o animal do que com outro ser humano, né? A única espécie, às vezes, que menospreza a sua própria espécie é justamente a espécie humana. Mas, já falando dos animais, queremos ver os nossos bichinhos, né? E a prefeitura está dando esse acesso, mas também nós temos seres humanos, pessoas que estão vivendo à margem. Agora mesmo, né, nós temos o Ministério ali no Perovais,
e do lado da igreja, um grupo de homens chegaram, colocaram o colchão, e aí no meio da rua lá, dormindo, acordando, faz chuva, sol, e outros lugares da comunidade tem moradores de rua. E no nosso bairro, eu vejo que está começando a surgir, porque não é nem a primeira nem a segunda. Antigamente ficava muito lá no centro, você passava no centro, tinha muito morador de rua, mas agora estou vendo que está uma migração. E alguns deles estão encontrando aqui a região da Liberdade, Perovais. Existe algum trabalho de assistência a esses moradores, de recolocação, de suporte? Como é que a Prefeitura Bairro pode ajudar nessa questão? Excelente pergunta. Existe sim. A gente tem, como eu falei, a Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer, né? E dentro do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, a gente divide a atuação, né, dos nossos equipamentos em assistência social básica, através dos CRAs, e nesse caso aí, quando a pessoa já está com uma situação de rua, né, com uma situação de violação de direitos, já é uma atuação especializada, que é chamada. Então, a Prefeitura tem vinculado a Diretoria de Proteção Social Especial, e que hoje é comandada por um grande amigo meu também, Vanete Carvalho, com os colegas lá na SEMPA. Aqui eu mando um abraço a Vanete, e também a Manuela Rodovalho, que é a diretora de Proteção Social básica, ao secretário Júnior Magalhães, ao subsecretário Daniel da Endipina, que hoje está lá na diretoria de proteção à pessoa com deficiência, Juliana Portela, o Valdo Jorge Júnior. Isto é uma equipe muito boa hoje na SEMPA, e que esses serviços, de, por exemplo, a gente tem as equipes de abordagem que foram ampliadas, né? Desde a época da pandemia, começou a ter um aumento, principalmente porque muitas pessoas acabaram perdendo emprego, né, e foram para essa situação. Então, a gente tem equipes de abordagem que fazem a abordagem, né, e tentam fazer o acolhimento. Nesse acolhimento, você tenta identificar quais são as, digamos assim, aptidões que a pessoa pode eventualmente ter, né, para tentar também aí feito uma capacitação para, por exemplo, a inserção no mercado de trabalho. Ou, se não for possível, a gente já faz pelo menos tentar garantir que essa pessoa tenha acesso a um benefício social, né, como um Bolsa Família, ou se for uma pessoa idosa, ou uma subvenção BPC. Então, é feito todo esse trabalho. O que é que eu sugiro quando acontecer esse tipo de situação? É o que eu falei, precisa provocar o poder público, entendeu? A gente não tem, enquanto prefeitura, o poder de obrigar a pessoa a sair da rua. A gente, esse poder só o juiz, só o poder judiciário que pode dizer. Não interne compulsoriamente, entendeu? A prefeitura faz o trabalho de convencimento. Eu até recebi uma solicitação de uma pessoa que ficava ali na subida da Ladeira das Pedras, aqui, né, do IAPI, sim, uma situação semelhante. Eu consegui levar a equipe lá para fazer essa abordagem. Entendeu? Então, a gente, quando você tiver com essa situação, passa para mim as informações, tá? Porque eu vou acionar nosso amigo Vanete, diretor, e eu tenho certeza que ele vai enviar a equipe, ele vai tentar fazer o acolhimento e o direcionamento para essas pessoas. Ainda sobre essa questão, pessoas que têm parentes, né, que têm algum distúrbio psicológico, estão viciados em álcool, algum tipo de droga, existe algum suporte que a Futura Bairro possa dar para essas pessoas? Diretamente na prefeitura bairro, não, mas a gente faz o encaminhamento dela para, por exemplo, dependendo da situação, para a diretoria de proteção de drogas, por exemplo, que hoje está sendo tocada pelo nosso amigo Evaldo Jorge, que acabou de assumir. Essa diretora é tocada por Juliana Portela. Então, tem ações específicas, tem projetos, ações de acolhimento temporário, de acolhimento também de pessoas nessa situação. Então, a gente pode direcionar as pessoas para isso, para essas políticas. Antes das considerações finais do nosso subprefeito, a nossa gratidão, mas também nós queremos falar de nossos parceiros. Você pode se tornar um parceiro Liberdade News, tá? Aqui conosco, dando suporte ao projeto a Start, né? A Start é uma empresa que trabalha e tem nos dado grande suporte. Ela trabalha com inovação, trabalha com empreendedorismo, então ela está nos apoiando. Temos também a Solução Financeira. A Solução Financeira é uma empresa que apresenta solução para a sua vida financeira, te dando não só a questão do empréstimo em si, facilitando, como te dando orientações e te ajudando a administrar melhor os seus recursos. Nós temos também aqui no mundo cristão a Igreja Evangélica Missão Batista Aliança Eterna, que também está dando um grande suporte pelas pioneiras a suporte ao Liberdade News. Temos também aqui o Pod Newscast, que é esse projeto aqui que está caminhando junto ao Liberdade News, mas tem vida própria. Então, todas as equipes se uniram para que a gente estivesse aqui hoje.
Se você quiser fazer parte dessa equipe, se tornar um parceiro, está publicado em todas as nossas redes sociais. E se não citado aqui nos nossos Pod Newscast, entre em contato conosco, tá certo? Além disso, queridos, nos siga em nossas redes sociais, porque estamos fazendo uma grande promoção. Estamos é, fazendo um grande sorteio, Wagner, de um smartphone assim que chegarmos a 5.000 inscritos no Instagram. Então, se você quer ganhar um smartphone, é só acompanhar. Já tem os cards aí com as regras, vai ter vários vídeos, vários materiais. A gente está lançando aqui detalhe. Eu já falei que deu a doida aqui. A cada 5.000 vai ter algo diferente. Começando com o smartphone, que é só a primeira etapa, mas a cada 5.000 nós vamos estar sempre sorteando algo interessante para aquelas pessoas que gostarem da página do Liberdade News. Nosso projeto visa valorizar a comunidade, valorizar você e te levar ao caminho do sucesso. Wagner, nas considerações finais, eu gostaria que você falasse aquilo que te vê é o coração, como é que você é, analisou todo esse momento de hoje. Te convido a voltar outras vezes para outras entrevistas. Te peço, indique quem você quiser para estar aqui conosco, o representante da Cultura Bairro, porque realmente o nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e levar a comunidade a estar mais perto dos seus órgãos representativos. Maravilha. Novamente, externar minha gratidão pela oportunidade de estar aqui, dizer que foi uma honra. Pedir desculpas por essa demora, mas eu acredito que a gente já pode sim ficar meio que combinado para mais no final do ano a gente voltar aqui para poder já apresentar, né, o resultado do nosso planejamento estratégico, quais são as principais diretrizes que a gente traçou aqui para a região, junto com o nosso prefeito Bruno Reis, nossa vice-prefeita Ana Paula, nosso secretário Luciano Santos. Eu falei dizer, para mim é uma honra estar nessa função. Eu me sinto muito realizado. Eu falei, até pela minha própria formação humanística, né, de direito, de advogado. Então, quando a gente consegue ajudar uma pessoa, mesmo das solicitações mais simples, né, seja de um tapa-buraco, uma tampa de bueiro, ou até às vezes quando a gente consegue fazer uma obra mais impactante, que muda às vezes a realidade local, é muito gratificante para a gente ver. Como eu falei, foram 12 anos, né, do lado privado. Então, hoje que eu estou aqui do lado público, essa passagem que eu tive antes do lado privado me ajuda a tentar ser um servidor melhor, que atende melhor, serve melhor a população, porque eu sei que, no final das contas, é o nosso dinheiro que está em jogo, né? Porque a gente paga de imposto, então a gente tenta ao máximo fazer o que eu disse quando eu cheguei na Prefeitura Bairro, o que eu disse para todo mundo é isso, a gente precisa, eu sei que a equipe é boa, tem uma equipe maravilhosa lá, de servidores dedicados, empenhados, que estão diariamente se esforçando. E ontem, como eu falei, demorou, mas veio, acho que veio na época certa. Coincidentemente ou não, ontem foi divulgada uma pesquisa que falou que 86% da população aprova, né, a gestão do prefeito Bruno Reis e da vice-prefeita Ana Paula. E a gente também teve acesso a um dado regionalizado aqui na região da Liberdade de São Caetano. 80,8% das pessoas aprovam a gestão. Então, isso nos deixa muito felizes, mas também cientes da responsabilidade, né? É o que eu digo para a minha equipe, ó, de 10 pessoas que vão entrar aqui, 8 não tem, com certeza, estão esperando ser muito bem atendidas. Todas as 10 estão esperando, Com mas certeza. 8 já deram digamos assim, uma carta para a gente, então a gente precisa fazer com que aquele espaço seja válido para o cidadão. Então, como eu falei, os nossos atendimentos, tanto em quantidade, vem crescendo já ao longo dos anos da Prefeitura Vaga, e a gente tem tentado melhorar a qualidade, a eficiência, a eficácia desse serviço que é prestado ao cidadão. Então, gratidão pela oportunidade de estar aqui. Contem sempre com a gente, tá? Estamos juntos, com fé em Deus, e quem sabe até uma próxima. Com certeza, até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua presença. A equipe de Mercadinhos agradece a você, a sua equipe por estar aqui. Eu sei que vida é corrida, né? Então, esse tempinho é precioso para você. Muito obrigado mesmo. E a você que nos assistiu, continue nos acompanhando pelas redes sociais. Liberdade News é mais do que uma marca, será a sua próxima identidade. Grave essa ideia, porque queremos valorizar você, valorizar a comunidade e trilhar juntos o caminho do sucesso. Essa live vai estar não só aqui no Instagram,
mas vai estar em todas as redes sociais. Inclusive, teremos cortes dos melhores momentos. Então, se você ficou com alguma dúvida, é só vir nos cortes, clicar, assistir e tirar as suas dúvidas. Qualquer outra demanda, entre em contato com o Liberdade News, que nós faremos questão de estar encaminhando para a Prefeitura Bairro, tá bom? E se você não sabe onde é, fica ali na Avenida São Martin, número 241, próximo ali ao lado do tanque. Prefeitura Bairro te espera lá e Liberdade News te aguarda na próxima live. Até a próxima, se Deus quiser. Martin, número 241, próximo ali ao lado do tanque. Prefeitura Bairro te espera lá e Liberdade News te aguarda na próxima live. Até a próxima, se Deus quiser. Martin, número 241, próximo ali ao lado do tanque. Prefeitura Bairro te espera lá e Liberdade